Eu tenho algo em mim. E se Deus, sei lá, quem sabe Deus vai querer uma coisa dessa para nós. Tá? Quem aqui já passou 3 dias sozinho? Sozinho. Não falou com ninguém, não teve contato com ninguém por 3 dias. Tá bem? Não. Nada. 3 dias sozinho. Jesus ficou sozinho 40. E para o João Batista era costume. Então, pensa comigo. Por que Deus quer que pessoas tenham uma experiência de deserto? Para mim é uma questão de sobrevivência espiritual. Ou você se liga a Deus, ou você não tem fé. É nisso que você vai descobrir se você é convertido ou não. Tira todas as pessoas físicas da nossa vida durante dias, tira os confortos, tira entretenimento. Até eu digo, tire isso aqui. Eu não estou falando de nenhum sacrilégio. O que vai acontecer? A gente vai começar a pedir, Deus, fala comigo. Fala comigo. Deus pegou a gente. Dia 31 de janeiro de 94. Até dia 1º de agosto de 97, que são 3 anos e 6 meses. Ele me colocou numa caverna que eu entendi foi a minha experiência de deserto. Tá? E durante esse tempo, ele simplesmente me fez começar a reconhecer a voz dele, me fez depender dele. As coisas que eu estou passando para vocês aqui, foi nessa época. São essas as coisas que eu ia lá para o fundo da minha casa, lá na edícula onde eu tinha feito meu escritório, e lá falava, Espírito Santo, mostra para mim o que eu não estou vendo. Fala comigo, eu li, estudei, mas obviamente eu não estou alinhado. Tem algo aqui que não foi revelado. Revela. E aí você espera. O valor da espera. Gerar essa dependência. É por isso que é difícil para mim, porque eu estou te passando algo que eu sei dentro de mim. Se você não levar isso para o teu próprio desespero, eu posso falar. Por que Jesus exultou no Espírito? Eu li isso ontem, né? Exultou no Espírito. Porque ele percebeu que assim como ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo, eles estavam sendo guiados pelo Espírito Santo. Pelo menos um pouco.
Podia só ser até os tornozelos, mas pelo menos eles estavam no rio. E ele exultou, gritou, graças te dou. É o do filme do menino, yes! Né? Esqueceram de mim. Quando a gente... E a questão é que eu sei que todo mundo aqui tem experiências. Ninguém está aqui fora do rio. Ninguém que está aqui está fora do rio. Ninguém. A questão é, onde está batendo a água? Porque quando eu vejo Ezequiel 47, a minha pergunta, onde é que eu estou no rio? E se eu estou até os lombos, por que eu estou aí? Porque aí a correnteza, para me conduzir, a correnteza vai ter que ser muito forte e vai me derrubar. Vai me tirar as pernas. Tá? Então, vamos mergulhar logo. Né? Eu acho que o primeiro lugar que a gente começa, e eu sei, eu tenho um certo receio de falar isso, porque parece que a gente só lida com isso, que é a questão de arrependimento. Mas essa é a primeira obra que o Espírito Santo faz na vida de todo mundo. Ele gera o quebrantamento de coração. Inicialmente, tá? É Zacarias 12:10, espírito de graça e súplicas, tá? Quebrantamento, sim. Mas a partir desse momento do quebrantamento original, na minha experiência, o Espírito Santo se torna a minha consciência. Ele é o de Deus. Só que o que eu estou querendo mostrar aqui é que conforme a nossa conforme o nosso desejo, tá? Nós vamos ouvir pré ou pós pecado. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios. 1 Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Esse é o batismo que eu estava falando que não é imerso. Tá?
Todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Paulo está sendo profético agora, né? E como? Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordiduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vai para Tiago. Tiago 1. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É importante que entendamos o processo de tentação e pecado para compreendermos o papel do Espírito Santo em nossas vidas, para não deixar a gente cair em tentação. Não nos deixa cair em tentação. Então, como é que o Espírito Santo faz? Tá? O pecado em si, tá? Uma vez consumado, gera uma cobiça. Tá? Essa questão aqui faz parte de um ciclo. Tá? Gera-se isso. Eu acho que nós conversamos aqui. Tem pecados que geram literalmente uma reação química em nosso corpo. A pornografia é um dos pecados que gera mais vício de todos, por causa da liberação de químicas no corpo devido a esse pecado. E isso gera o que eles estão chamando hoje de neurocaminhos. Tá? Ou seja, há um processo, isso é difícil, eu acho que eu preciso trazer um neurologista para explicar isso como ele fez para mim. Mas tem pecados que geram literalmente caminhos
tá? No cérebro. Quando passa um tempo, o cérebro parece que quer percorrer aquele caminho de novo. Há algum processo que é gerado, há um desejo que é gerado por causa do que acontece no cérebro, onde nós desejamos de novo. Aquela liberação de químicas, aquela sensação de bem-estar, ou até o susto, o medo de ser flagrado, tá? A sensação de cometer algum pecado e aí não ser flagrado, tá? Tudo isso está envolvido. Isso gera sensações, tá? E uma vez que aprendemos com essas sensações, tá? Então isso gera vícios, isso gera comportamentos em nós. E Tiago está falando sobre isso, tá? Essa coisa, cobiça, que ele chama de cobiça aqui, isso que acontece na gente, que leva a gente a essa própria cobiça, gera o desejo pelo pecado. Tá? Por isso que, aí, nesse processo eu não quero deixar de mostrar, um processo de arrependimento que Deus, quando nós seguimos isso, conforme aquilo que o Senhor quer, literalmente Ele desfaz desse processo de pecado em nós. Por exemplo, a gente podia estar pensando, meu Deus, se é assim, não tem nem como. Eu sou indefeso. Não tem como eu sair disso. Não. O Senhor muda. Nova criatura. O Senhor muda isso dentro de nós. Mas é necessário, então, produzir frutos de arrependimento. É necessário seguir esse caminho de arrependimento. Senão, tá, a transformação não acontece. E aí, acontece na questão aqui, entra a tentação. Existe, quando Jesus disse, vem vindo o príncipe deste mundo, mas em mim ele não tem nada, existe um tentador. E porque o tentador está olhando algo em nós, aqui, ele tem onde pegar. Então, nesse processo, por exemplo, ele vai olhar primeiro a minha histórica familiar, meu histórico familiar. Porque eu estou sendo formado, criado por pessoas que têm uma história de pecado. Se não meu pai e minha mãe, os pais deles. E se não eles, os seus pais. Aí volta para 4 gerações. Ele está olhando, ele só precisa, bom, eu vou seguir nesse rumo aqui, ó. Que fomos criados com isso. Faz parte da nossa formação. Ele já tem uma cartilha para essa gente assim, eu vou fazer assim, assim, assim. Eles têm 6.000 anos de prática. Então, diante disso, o inimigo já é astuto, ele sabe por onde pegar. Agora, uma vez que a gente cria hábitos de pecado, imagina a facilidade que nós demos para ele. Nós mostramos, ó, é só apertar aqui que eu vou fazer isso. É só apertar aqui que eu vou fazer aquilo. É só apertar aqui que eu vou fazer aquilo outro. E o tentador, que está interessado em conduzir a gente ao pecado, ele sabe apertar os botões. Deu para entender?
Esse é o processo de tentação e pecado. Tentação não é pecado. Ele aperta o botão, e aí que entra uma coisa que, por isso eu li 1 Coríntios 10, 13 primeiro. Ninguém é tentado além do que possa suportar. Tá? Desculpa, a humanidade, desde Adão e Eva, tem o hábito de se fazer de coitadinho. Adão, onde você está? Você comeu do fruto. Não, é a mulher que me deu. Ué, então, não sou eu o culpado. A mulher que me deu. Na verdade, o Senhor é o culpado. Eu acho que o Senhor me deu uma mulher defeituosa. A mulher que me deu. A Eva. Não, a serpente. Mais uma vez, não sou eu que sou culpado. No final das contas, o Senhor é criador, o Senhor é culpado. E nós temos essa tendência como ser humano. Ao invés de assumir, a gente culpa o outro. Mas com isso a gente se faz de coitadinho, porque o outro lado dessa moeda é: eu não sou responsável pelas minhas ações. Tudo que Deus está tratando ali é que nós somos responsáveis. E Deus afirma: ninguém é tentado além do que possa suportar. Ninguém. Na hora, a palavra diz, Deus provê escape. Ele provê escape. Agora vamos parar para pensar. Como? Quem não tem uma intimidade com o Espírito Santo, tá? Alguém já viu? Eu estou tentando. Que filme que eu vi? Eu vi isso num filme antes de ontem. Tá? Um cara estava para ser atacado e chegou, o ator era Justin Timberlake, chegou, ele falou com o cara, vem comigo. E eles saíram por uma passagem secreta. Tá? E o cara escapou da surra que ele ia levar. Tá? O Espírito Santo é assim. Você está para ser, você está sendo tentado. Vem cá que eu vou te mostrar a porta de escape. Primeiro, se a gente não determinar, eu não quero pecar. Essa tem que ser. E eu acho que nós precisamos começar a pregar isso. Tá? Pregar isso mesmo. Salvação, queridos, é de pecado. Salvação não é das consequências do pecado só. É do pecado. E do seu domínio. Tá? Então, muitas vezes a gente está pregando uma mensagem e a pessoa não está desesperada dizendo, Senhor, eu não quero pecar mais, me salva! Me salva do domínio do pecado, eu não quero mais fazer isso. Porque se a gente gritasse assim, desesperado, pelo que eu entendo na palavra e na minha vida, o Senhor atende. Então, primeiro, a decisão, eu não quero pecar. Eu não quero. E isso vai gerar, por consequência, então o Espírito Santo, se ninguém é tentado além do que possa suportar, então o Espírito Santo me mostra onde está a porta. Onde está o escape nisso aí?
Eu quero escapar. Aí depende de uma dependência do Espírito Santo. Para mim, essa é uma das coisas mais importantes. E isso é pré. Isso é antes de haver o pecado. Isso não é depois. Tá? Isso é antes. Eu estou falando do papel do Espírito Santo para evitar o pecado. E é muito melhor seguir por esse caminho do que o caminho pós. É por isso que a diferença entre celular pré-pago e pós-pago, né? Pós-pecado, queridos, aí o Espírito Santo tem que convencer, quebrantar, ajudar até a gente na questão de confessar. Então, é muito preferível pré. Eu quero aprender aqui. Conforme nós conversamos uma vez com os homens, prefiro começar a confessar as minhas tentações do que confessar os meus pecados. Expor a minha vida na luz enquanto estou sendo tentado, antes que eu peque e tenha que expor a minha vida na luz para confessar o pecado. E queridos, isso para mim tem tudo a ver com por exemplo, por que eu falo logo sobre isso? Porque parece que é um peso. Tá? Para mim não é. É justamente a porta que se abre para a gente poder desenvolver a nossa vida em Cristo. Porque se ficarmos nessa luta, pecando e confessando, pecando e confessando, pecando e confessando, pecando e confessando, nunca saímos dessa luta para viver a vida no Espírito. A vida no Espírito se resume a pecar e confessar, pecar e confessar, pecar e confessar, pecar e confessar. Deus está querendo nos livrar disso para que haja a vivência disso, porque aqui não tem peso. Pré não tem peso. E com isso a gente começa a tirar, como eu costumo dizer sobre Jesus, ele tirava a lei de letra. Uma vez que a gente começa essa prática, tá? Vem rapidinho. Rapidinho. E isso nos libera e até liberta para viver uma dimensão com o Espírito Santo que é muito, muito além do que lutar contra o pecado e seu domínio na minha vida. Tá? Então, para mim, parte do batismo com o Espírito Santo é saber ouvir o Espírito Santo para que não caio, para que não se caia em tentação. Antes de hoje você considerava vencer a tentação como parte do batismo com o Espírito Santo? Que a gente relaciona isso à questão de línguas e profecia. A gente relaciona batismo com o Espírito Santo em relação a línguas e profecia. E não a questão do rio que nos conduz. E se nós vamos associar isso então ao rio que nos conduz,
Então o rio não vai levar a gente para pecar. Aproximando-se qualquer tentação, o rio vai nos levar para o escape. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gente, uma das coisas que eu quero acabar aqui, eu creio que Deus quer acabar com isso na nossa vida, é esse espírito de coitado. Eu não consegui, eu não suportei, eu não... Olha, nós vamos chegar diante de Deus e tudo isso vai cair. A gente não vai nem falar isso, a gente não vai ousar falar uma coisa dessa. Como que eu sou coitado se o maior espírito do universo habita em mim? Dentro de mim eu tenho o botão da bomba atômica que tem como arrebentar com qualquer tentação. Não somos, aos olhos de Deus, coitadinhos. Tentação tem a ver com uma tentativa de me induzir a pecar. Então, o resultado da tentação é sempre o pecado. Tá? A aprovação não. Não é questão de pecado necessariamente. A aprovação que eu passo pode ser de esperar. A aprovação pode ser no sentido de me deixar passar por tentações, tá? Que querem me levar ao pecado, mas não necessariamente é relacionado ao pecado. A provação pode ser, Deus quer provar a minha fé, a minha palavra, e sempre a provação vai ter a ver com tempo. Tá? Com tempo. Tribulação, ao meu ver, porque você tem as três coisas que são relacionadas. Tentação, provação, tribulação. Tribulação para mim, é uma questão de grau. Tá? É provação multiplicada. E é justamente a ideia é de me tirar do que Deus está pedindo de mim. A aprovação que Deus prova, tá? Porque a nossa fé é mais preciosa do que o ouro que é perecível. Então, Deus prova. Deus põe à prova a minha fé. Esperando contra a esperança. Esse CD fala disso. Sabemos que nós passamos por um tempo de prova. Creem ou não creem? Cremos. E aí, com o tempo, o Senhor acaba dando um galardão pela fé. E começa a se realizar as coisas que a gente aguarda. Agora, tribulação, aí alguns iriam dizer retaliação de Satanás, algumas coisas. A gente tem que entender também, em toda guerra, existem ataques onde a gente vai perder um tanque, vai perder uma posição,
Mas a gente precisa entender que com Deus, mesmo que isso aconteça, não perdemos a batalha. E é só buscar a estratégia que Ele vai dar outra. Então, a primeira vez, a prova vem para aprovar. É isso mesmo. Mas saiba que a segunda vez vem vindo a prova de novo. E vai ser a nível de prova. Para assimilar. Agora, veja bem. Se num desses passos aqui, a gente for reprovado, começa tudo de novo. Tá? E eu noto na vida que de tempos em tempos Deus faz renovar a carteira. Coisas que nós aprendemos, fomos aprovados, assimilamos, tá? Mas de tempos em tempos Deus faz a gente renovar a carteira. Onde a gente tem que refazer a prova, talvez numa outra dimensão até maior. Tá? Eu vejo a vida das pessoas na Bíblia, os patriarcas, a vida das pessoas que Deus usou. Todas elas passaram por uma escola do Espírito Santo antes de realizar o principal que realizaram. Porque Ele é fiel à aliança dele conosco. Tá? Então Ele não desiste da gente. Nós vamos passar pelas coisas até. É por isso que eu fico com, às vezes com pena, às vezes com raiva, daquele que retruca quando Deus está querendo conduzir. Lembra que Paulo disse? Paulo estava contra, e era Deus que estava fazendo. Não tem como impedir. Deus é fiel. E vai fazer. Então é melhor a gente ceder, entra na onda de Deus, pelo menos para não levar, né?